Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia. Estamos aqui com vocês através do canal O Reino em Pauta, para transmitir uma mensagem de fé, de amor a todos vocês. Queridos, eu quero deixar aqui a minha profunda gratidão a todos os meus irmãos que têm cooperado com essa obra, com esse trabalho, com esse canal de ministrações do Evangelho do Reino. E eu quero glorificar a Deus pela tua vida e pedir a você que não deixe de compartilhar com seus amigos para que todos possam ouvir essa palavra. Meus amados, o sentimento do Senhor nesse tempo, nesses dias, tem sido liberar algumas coisas que estão acontecendo. Já aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer. Portanto, estamos trabalhando em cima de algumas séries escatológicas relacionadas a muitos assuntos pertinentes à nossa era. Hoje o sentimento é falar um pouco sobre novos céus, nova terra e a nova cidade. Queridos, todas as pessoas que você conversa, fala, tem um diálogo e você fala das coisas que estão acontecendo a nível mundial, todos chegam a uma visão. Qual é a visão? As coisas estão chegando ao final dos tempos. E nesse cumprimento de toda a palavra, queridos, é tempo de certificar quem somos, por que somos, para onde vamos e por que vamos. É tempo de pensar o que está acontecendo conosco nesta era. Sabe qual a revelação que Deus tem dado nesses últimos tempos? É que Deus reservou algo novo para aqueles que o amam. Então eu quero dizer para você nessa reflexão de hoje, que Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua casa, Deus tem algo novo para o seu lar, Deus tem algo novo para o seu coração, Deus tem algo novo para o seu ministério. É tempo de que se cumpra toda a economia de Deus. Deus tem uma economia. Isto é, Deus tem uma administração. E esta administração de Deus, ela vem desenrolando desde a cruz, através da igreja, que é o instrumento do reino de Deus. Queridos, então, a igreja como instrumento, o cumprimento da palavra parte da igreja. Através da igreja, na igreja, com a vida da igreja, então Deus cumpre a sua poderosa palavra. Então é muito importante você certificar nesse dia, nessa manhã, quem é você diante de Deus. Como você está e o que você está fazendo em relação a Deus. Os homens, eles não buscam, eles procuram buscar outras coisas, mas Deus tem despertado o coração de homens e mulheres para buscar e viver a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que eu quero ler, queridos, está no capítulo 21 de Apocalipse, versos 1 ao 8, que diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, pois a antiga ordem já se passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Até o 8 já está muito bem. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu disse mais cedo que o cumprimento da vontade de Deus parte da vida da igreja. É interessante você pensar quem é a igreja. Quem é a igreja? O que Deus tem reservado para a igreja? Qual é o propósito de Deus para a igreja? Eu disse ontem na reunião que Deus trabalha com a igreja, a partir da igreja. A vida da igreja é um instrumento pelo qual Deus trabalha para cumprir o seu plano e o seu propósito. Então é muito importante nessa reflexão você certificar que você não é simplesmente um irmão, uma irmã, você é um instrumento. Mas você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento que Deus separou, que Deus chamou, que Deus marcou com um propósito. O propósito de Deus é avançar a sua visão. Então eu disse também mais cedo que Deus tem uma visão. E essa visão é um rolo que vem desenrolando ao longo dos anos. Desde que aconteceu a crucificação de Jesus, iniciou o desenrolar de um rolo ou de uma dispensação chamada graça. Obviamente, tivemos outras dispensações no passado. A anterior a Jesus era a dispensação da lei. Lá atrás tivemos a dispensação dos patriarcas. Enfim, são várias dispensações. Eu não vou me ater nas dispensações passadas, mas vou me ater à dispensação que eu e você estamos vivendo. Iniciada na cruz, com o trabalho poderoso de Jesus, quando estendeu seus braços na cruz para revelar a pessoa de Deus à terra. A cruz é o símbolo da revelação de Deus. Jesus, através da cruz, mostrou Deus vindo para a terra. Deus veio para a terra. Deus veio com um propósito, o propósito de restauração e de começar a desenrolar o rolo chamado graça. Graça significa favor imerecido. Então Deus, ele amou tanto os homens que enviou seu filho, conforme diz João 3,16. Enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse rolo que eu estou falando, iniciando a falar, nessa série escatológica, irmãos, ele então chama graça. Então Deus não perguntou para você se você queria, não perguntou para você se você merecia. Deus simplesmente veio com o propósito de te abraçar. Deus veio com o propósito de te trazer para Ele. Deus veio com o propósito de nos restaurar. Deus veio com o propósito de construir e constituir a sua igreja, a noiva do Cordeiro. A partir então, amados irmãos, desse trabalho tremendo, dessa vinda de Deus através da cruz, na sua verticalização, Deus estabeleceu em Cristo a horizontalização da cruz. Até antes da cruz, no ministério terreno de Jesus, nós vimos apenas uma via vertical, uma via que trouxe Deus para a terra em Jesus, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Então Deus veio em Jesus, aleluia. Mas agora, irmãos, quando Jesus vai para a cruz, Deus estabelece a horizontalização da cruz, que é aquele braço onde Jesus estendeu os seus braços. Com o estender dos braços de Jesus, ele estava revelando que o amor de Deus agora era dividido com os homens. Jesus era realmente a ponte, o sumo sacerdote, o pastor amado que agora estava dividindo esse amor celestial com o homem. A partir de então, acontece uma constituição. Essa constituição, amados irmãos, é chamada de igreja. Essa igreja, que é uma constituição, ela é chamada por Paulo, irmãos, de corpo de Cristo. Cristo, Jesus, é o cabeça desse corpo. E agora, através da vinda de Deus e do batizar
da imersão do amor de Deus, pela horizontalização da cruz, Deus agora traz ao interior do homem a sua graça. Você consegue entender isso? E agora, eu e você, mergulhados nessa graça, começa a desenrolar um rolo. Esse rolo, amados irmãos, que era o alvo de Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, ele já pensou nesse rolo. O propósito de Deus já estava estabelecido desde o Éden. Aliás, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Foi lá que Deus escolheu a mim e a você para fazer parte de um plano. Então inicia, amados irmãos, com a cruz, o desenrolar desse rolo, vamos dizer o novo. Porque até ali nós tínhamos a ação predominante da lei. A lei que durou muitos anos. Mas agora Deus resolve fazer uma obra completa através de seu Filho. O próprio Deus resolve fazer uma entrega, irmãos, em favor do homem e agora iniciar um novo tempo. Esse novo tempo, eu quero informar você que Deus te escolheu para fazer parte desse novo tempo. Isso não é uma religião, não é uma nova religião, isso não é uma tese humana, uma tese doutrinária, uma tese, amados irmãos, teológica, não. Esta é uma visão. Então pense comigo que neste momento, irmãos, na cruz abre-se uma caixa misteriosa e um mistério é revelado. Vê-se à sua frente um rolo. E esse rolo tem um princípio de desenrolar. O próprio Jesus deu esse princípio. Ele deu a largada, amados irmãos, do estabelecer da graça de Deus. Deus agora resolve escolher eu e você, que não merecíamos. E aqui eu inicio a reflexão, amados, essa série escatológica sobre novos céus, nova terra e a nova cidade. Ore comigo e siga todas as reflexões que eu vou colocar aqui, que você vai ser muito abençoado. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã, pela oportunidade rica que o Senhor nos dá, ó Deus, porque o Senhor é bom e sua benignidade dura para sempre. Venha, ó Deus, com a força salvadora da sua destra, edificar os teus santos, abençoar os meus irmãos e liberar sobre este canal uma unção poderosa que possa tocar, atingir a vida de todos nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, um beijo no coração e até amanhã. Fica comigo.